gente, segunda série, tô gravando da escola essa semana, pra vocês matarem saudade da minha sala. O assunto do nosso primeiro PL do segundo semestre é cinética química. Bom, para começar a aula, vamos lembrar o que significa cinética química, né? Cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas. Então, quando estudamos a velocidade de uma reação, estamos interessados em saber a rapidez com que um reagente é consumido, sua taxa de consumo, ou que um produto é formado, sua taxa de formação. Ou seja, as formações das quantidades dos reagentes ou dos produtos em determinado intervalo de tempo. As quantidades de reagentes e produtos podem ser expressas em massa, volume, para gases, né? Sempre é volume, número de mol ou concentração em mol por litro, enquanto o tempo pode ser expresso em hora, minuto e segundo. Como a velocidade pode variar ao longo da ocorrência da reação, habitualmente trabalhamos com a velocidade média. A velocidade média é o quociente entre a variação das quantidades dos reagentes ou dos produtos e o intervalo de tempo no qual essa variação ocorreu, ou seja, a velocidade é a variação da concentração. O que é a variação nas exatas? É o final menos inicial, então a concentração final menos a concentração inicial daquela substância dividido pelo intervalo de tempo, o intervalo ΔT. O delta é sempre final menos inicial, então tempo final menos tempo inicial, certo? A energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação possa ocorrer. Ela recebe esse nome porque reagentes e produtos passam por uma configuração intermediária, que recebe o nome de complexo ativado. Trata-se, portanto, da energia mínima necessária para a formação desse complexo ativado. A energia de ativação é explicada pela teoria da colisão. A reação química é constituída por colisões entre as moléculas dos reagentes. Nem toda colisão, porém, é eficaz, pois é necessário que haja energia suficiente e geometria molecular adequada. A energia de ativação é aquela requerida para que as colisões sejam eficazes, ou seja, resultem no complexo ativado, certo? Então, aqui, o complexo ativado é formado no topo do gráfico. Tá vendo aqui indicado? E a energia de ativação é esse tamanho dessa crina, entre aspas, né? Na física chama de crina. Então, quando ocorre a formação desse complexo ativado, é que a reação ocorre. E como forma esse complexo ativado? O que precisa? Precisa de uma quantidade mínima de energia. A quantidade mínima de energia é a energia de ativação. Porém, existem fatores que influenciam a velocidade da reação. Então, a gente pode interferir na reação para que ela aconteça de forma mais rápida ou mais devagar. Um fator que influencia é a concentração. Aqui eu trouxe para vocês. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Mas trazendo esse exemplo para o dia a dia, em um pedaço de carvão, por exemplo, aquele do churrasco que vocês fazem no final de semana, as moléculas de oxigênio presentes no ar colidem com carvão, mas apenas 20% das moléculas de ar são oxigênio. As demais também colidem com carvão, mas não participam da reação. Por isso, o carvão queima lentamente. Se colocarmos esse carvão em brasa em um frasco contendo gás oxigênio, ele se inflamará. Isso se deve ao fato de que, nesse caso, todas as moléculas que se chocam com carvão são de oxigênio, o que permite concluir que o aumento da concentração de oxigênio, que passou de 20% para 100%, provocou um aumento na velocidade da reação. Agora vocês sabem por que abana o carvão, né? Fica lá com o secador, tem uns que usam, né, para aumentar a velocidade, né, do carvão pegar o fogo mesmo. Bom, a partir desse fato, a gente conclui que a velocidade de uma reação também depende da concentração dos reagentes, pois está relacionado com o número de choque entre as moléculas. O segundo fator que pode influenciar na velocidade de uma reação é a energia de ativação. Por quê? Porque quanto maior a energia de reação, mais lenta será a reação. Isso é meio óbvio, porque se a energia de ativação é alta, é grande, significa o quê? Que demorou muito tempo para formar o complexo ativado. Se demorou muito tempo para formar o complexo ativado, demorou muito tempo para a reação acontecer. Agora vamos falar da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápida será a reação.
Por que isso acontece? Né? Tem muitos eventos no cotidiano que mostram essa relação. Por exemplo, a panela de pressão. Um alimento cozinha mais rapidamente nessa panela, porque nela a água ferve a uma temperatura maior, o que favorece o cozimento mais rápido. Os alimentos congelados. Eles são congelados para sua melhor conservação. São guardados em freezers ou refrigeradores que mantêm suas temperaturas menores que a do ambiente, diminuindo a rapidez das reações responsáveis pela decomposição. O primeiro cientista a relacionar a variação de temperatura e velocidade das reações foi Jacobus van Hoff, no final do século XIX. Ele percebeu que em algumas reações, uma elevação de 10 graus Celsius fazia com que a velocidade da reação dobrasse. A partir desse fato, estabeleceu-se a seguinte regra: um aumento de 10 graus Celsius faz com que a velocidade da reação dobre. A pressão também é influente na velocidade da reação, porém, somente quando envolve reagente gasoso. Então, se eu tenho dois gases reagindo, a pressão pode influenciar. De que maneira? Quanto maior a pressão, mais rápida a reação. Para as reações que têm reagentes em diferentes fases, quanto maior a superfície de contato do reagente sólido, mais rápida será a reação. Como assim, reagentes em diferentes fases? Se temos água e jogamos um comprimido, o que a gente tem? Água reagindo com comprimido. O comprimido está sólido, a água está líquida. Então, líquido mais sólido. Está em diferentes fases? Tá. Então, a superfície de contato influencia. O comprimido, se você colocar ele inteiro, vai ser a velocidade, né, vai ser menor do que se você parti-lo ao meio. Se você parti-lo, a reação vai ficar mais rápida. Se você macerar o comprimido, a reação vai acontecer mais rápido ainda, porque você está aumentando sua superfície de contato. A catálise também influencia na velocidade da reação. Catálise é qualquer reação que tenha a presença de um catalisador. E o que o catalisador é? O catalisador é uma substância que acelera a reação sem sofrer alteração. Isso é, eles não são consumidos durante a reação. Você coloca o catalisador na reação, ele no final da reação está inteiro. Ele só mexe no mecanismo da reação para que ela corra mais rápido. Então, se é uma catálise, ou seja, se há uma reação na presença de um catalisador, a reação acontece mais rápido. Agora que vocês estão craques na teoria, vamos para a prática. Qual vai ser nosso experimento de hoje? Bom, para o PL de hoje a gente vai usar 3 recipientes do mesmo tamanho. A única exigência é que eles sejam transparentes, tá? Então, pode ser copo, pode ser vasilha, né? Tupperware, pode ser tudo. Não vai manchar, tá, gente? Então, pode usar as Tupperware da mãe. Mas eu preciso que seja transparente. Professora, não tenho 3 do mesmo tamanho aqui em casa. Procura de tamanho semelhante, certo? De tamanho semelhante não, parecido, tá? Se não tiver tudo do mesmo tamanho, pode ser um tamanho parecido, pelo menos, para ficar certo. Palha de aço, né? O famoso Bombril. Não precisa ser da marca Bombril, é isso que você tem em casa mesmo, que usa para esfregar a panela. E, por último, vinagre ou limão ou qualquer componente ácido. Se você tiver qualquer ácido na sua casa, serve, tá bom? Terminar que tem o ácido hialurônico em casa, né? Pode usar também, né? Não sei se vai querer, porque, né? Coisa de maquiagem não gosto de usar muito, mas pode ser qualquer ácido, né? Que o vinagre é um componente ácido e o limão também. Então, qualquer ácido que você tiver na sua casa serve. Não vai me comprar ácido em farmácia, não precisa, gente. É qualquer coisinha ácida que tem em casa mesmo. Bom, o procedimento, como é que vai funcionar, né? Vou pegar a minha palha de aço, minha esponja, e vou cortar em 3 pedaços iguais. Eu preciso que vocês cortem com a tesoura ou a faca. Por quê? Quando a gente despedaça com a mão, primeiro que não fica do mesmo tamanho, e segundo que fica com aqueles fiapinhos soltos. Não quero aqueles fiapinhos. Então, com a tesoura é excelente, porque vai ficar certinho assim, ó, 3 tamanhos igualzinho, igual eu quero. E você, nos 3 recipientes, né, você vai colocar, se você usou vinagre, a mesma quantidade de vinagre nos 3 recipientes. Se você usou qualquer ácido, né, seu componente ácido, limão, você espreme um limão em cada, ou meio limão, não sei, mas tem que ter a mesma quantidade de líquido nos 3 recipientes, certo? No primeiro recipiente, você vai colocar o primeiro pedaço de palha de aço.
No segundo recipiente, você vai cortar essa palha de aço, o seu segundo pedaço de palha de aço ao meio e colocar esses 2 pedaços no segundo recipiente. Agora, o seu terceiro pedaço da palha de aço original, você vai picotar ele em tirinhas com a tesoura que você usou para cortar inicialmente ou com a faca. E vai colocar nesse terceiro recipiente. Nesse momento, você vai bater uma foto. Por quê? Porque é seu experimento começando. A partir disso, você vai observar qual que vai oxidar primeiro. Qual palha de aço vai oxidar primeiro? Aqui está o pedaço inteiro, aqui está o pedaço dividido no meio, ou aqui está o pedaço em tirinhas. Professora, como eu sei que começou a reação de oxidação? A reação de oxidação na palha de aço, ela tem como característica, né, a formação de bolhas e também a mudança de cor. Então, você viu que começou a mudar de cor em algum dos recipientes, ou então que começou a formar umas bolinhas em volta do bombril, né, da palha de aço, você anota. Ah, o recipiente tal começou a reação primeiro, tá bom? E quando vai acabar o experimento? Quando as 3 estiverem oxidadas, né? Quando os 3 recipientes tiverem iniciado a reação de oxidação. Não precisa, né, esperar a reação terminar, tá? Só se você quiser ver, né, tiver curiosidade. Mas não é necessário para finalizar o experimento. Eu preciso só do início da reação. Então, vamos supor, o recipiente 3 começou primeiro, depois veio o 1 e depois o 2. Pronto, você vai anotar isso para mim, tá bom? Aí você vai resolver esses exercícios, né, de toda a aula de PM. Em qual dos recipientes a reação ocorreu mais rápido? Aí você vai responder, porque você anotou qual recipiente começou mais rápido. Então você vai lá. No recipiente fulano, a reação começou mais rápido. Não precisa justificar, tá bom? É só isso de primeiro. Na número 2, o que ocasionou essa maior velocidade? Então foi no tubo B que aconteceu uma velocidade maior? Por que aconteceu essa velocidade maior? Qual dos fatores que eu mencionei aqui que influenciaram na velocidade dessa reação? No número 3, quais outros fatores interferem na velocidade de reação? Então, no número 2, vamos supor que você respondeu catálise, que a catálise ocasionou a maior velocidade. Então, quais outros fatores interferem na velocidade da reação? Quem prestou atenção na aula, né, tá tranquilo. Agora, no número 4, está escrito assim: um aluno não entendeu o experimento e colocou a esponja inteira em um recipiente. A reação aconteceu mais rápida ou mais devagar que nos 3 recipientes propostos. Então, né, um fulaninho não entendeu o que era para fazer, pegou a esponja inteira e enfiou em um copo com vinagre. Você acha que essa esponja inteira, enfiada nesse copo de vinagre, a esponja oxidou mais rápido ou mais devagar do que cortada no meio, depois cortada em mais uns pedaços, depois em tira? Foi mais rápido ou mais devagar? O que você acha? Aí você escreve, né, para mim. Número 5, você vai discorrer para mim sobre a teoria da colisão. Tem na aula de química e eu falei nessa de PL também. E número 6, você vai anexar a foto do experimento. Lembra que eu falei que era para você tirar o antes e o depois? Então, você vai colocar lá no Google Classroom para mim, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Não esquece de postar a foto final também no Classroom junto com a atividade, tá bom? Qualquer dúvida, fala lá no WhatsApp. Até a próxima.